Olá, prezados alunos e alunas, estamos aqui, eu sou a professora Lúcia de arte, nós vim aqui para apresentar um pouquinho mais da arte, dessa arte que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e eu tenho certeza que hoje vocês vão gostar muito do nosso conteúdo, assim como os outros, claro. Mas quem é que não gosta de quê? Vamos ver? Então, aula 154 de arte, que nós vamos falar sobre a classificação dos instrumentos musicais, percussão, corda e sopro. Quem é fã de música estará repleto aí, conhecendo a classificação dos instrumentos. Mas aí eu trouxe um questionamento para vocês para iniciar a nossa aula. Vão anotando aí algumas coisas novas que vocês vão conhecer, né? Alguns nomes, terminologia. Nossa, isso aqui eu não sei, que bom. Vamos fazendo as anotações, vamos ver? Então, você acha que estas palavras têm ligação com a música? Olha aí, organologia e etimosicólogo. Olha essa palavra, etimosicólogo. Vamos ver o áudio, ouvir o áudio? Nós percebemos o quê? Organologia e etimosicólogo. E o som que nós ouvimos nos remeteu ao quê? Nesse dia tão ensolarado? A música, certo? Então, o som dos pássaros, algo bem natural, acalmando. E aí, para definir aquelas palavras que eu coloquei para vocês no princípio da nossa aula, se vocês conheciam ou não, alguém já está lá pesquisando, né, o significado, mas eu trouxe para vocês os significados. Vamos ver? Então, organologia é o quê? Olha aí, organologia. É um ramo da ciência que estuda os instrumentos musicais a partir de sua materialidade, ou seja, a forma, a qualidade de som produzido, o timbre, o modo de execução, entre outros. Então, é o quê? O ramo da ciência que estuda o quê? A materialidade, ou seja, a forma, a qualidade. Continuando, tem mais um pouquinho aí para a gente ver. Faz parte dessa ciência estudar os instrumentos e suas características. E aí a outra palavrinha que eu coloquei para vocês foi o quê? Etnomusicólogo. Olha aí, etnomusicólogo. O que é? É a pessoa que estuda a música em sua concepção sociocultural, analisando sua origem etnográfica, a sua manifestação em determinados povos. Então, ele vai trabalhar o quê? As características, não é? A concepção sociocultural da música. A influência que essa música tem em determinados povos, certo? Mas aí eu trouxe uma outra palavrinha que vocês vão adicionar aí no vocabulário de vocês, que é o quê? Luthier. Você conhece ou sabe o significado da palavra luthier? Professora, mas por que a senhora está falando tudo isso, esse nome? Nós não vamos falar da classificação dos instrumentos? Sim, nós vamos, mas primeiro nós temos que conhecer todos esses profissionais, tudo que envolve essa classificação desses instrumentos. Então, o que seria luthier? Luthier é a pessoa que inventa e constrói instrumentos musicais. Originalmente, a palavra luthier era utilizada apenas para se referir a quem construía ou consertava instrumentos de corda. Vocês estão percebendo que esse consertava está com S? Então, vocês sabem que concerto é com S. E concerto com C vem de quê? De orquestra. Uma orquestra sinfônica vai executar um concerto de música. Então, concerto com C vem de uma orquestra de música, concerto de música. E concerto com S é de consertar algo que está quebrado, danificado, certo? Então, a profissão de luthier ainda é muito valorizada. Vamos continuar? Então, dentro desse conceito, luthier é a pessoa que estuda, constrói os instrumentos, né, a materialidade. E aí, onde foi que surgiu? Quem foi o primeiro? Vamos ver? Então, a família Stradivari ficou conhecida durante o século XVII e XVIII. Os violinos fabricados por ele são muito valiosos, segundo os músicos especializados. Possuem um som perfeito. Antônio Stradivari foi representado por vários pintores ao longo de sua história,
porque se tornou um mito da construção de instrumentos. Ele era o quê? Um luthier. Continuando. Aqui no Brasil nós temos Aurimar Monteiro de Araújo, certo? Ele fez o quê? Conhecido como mestre ali, famoso por criar instrumentos populares, como a rabeca da marujada. Ele nasceu em 1935, um errinho aí da professora, podem, tá? E faleceu em 2015. Continuando, os sons, eles vão estar divididos a partir daí em quê? Em 3 sons naturais, sons mecânicos e sons corporais. Vamos ouvir um pouquinho? Aí foram esses 3 exemplos, né, dos sons naturais, sons mecânicos e sons corporais. E eu trago para vocês o que aqui? Olha aqui onde é que eu estou, né? Uma orquestra de fundo, justamente para falar sobre a classificação dos instrumentos. Então vamos ver quais são essas classificações? Agora sim, né? Classificação dos instrumentos musicais. Existem diferentes maneiras de se classificar os instrumentos musicais. De acordo com o modo, como o som é produzido, as 2 classificações mais aceitas são a classificação tradicional, olha, preste atenção, e a classificação de Roswell, tá? Então, como é que faz essa classificação tradicional? Vamos ver? A classificação tradicional, a mais comum, separa os instrumentos em 3 grupos. A classificação tradicional, 3 grupos: corda, sopro e percussão. Continuando, os instrumentos de corda. Como o nome já indica, são instrumentos feitos de corda e produzem som a partir da vibração dessas cordas. Além de cordas, é claro, pode ser produzido com madeira ou metal. Exemplo, violão, viola, violino, violoncelo, alaúde, guitarra, baixo e etc. Tá? Continuando. Aí nós temos os exemplos desses instrumentos de corda. E aí nós vamos falar agora sobre os instrumentos de sopro. Produzem som a partir da vibração do ar. Os exemplos mais comuns são flautas, clarinetes, saxofone, gaita e etc. Inclusive instrumentos que não são necessariamente assoprados, como o acordeon, mas ele tem ar, não é? Quanto ao material em que são confeccionados, pode ser madeira ou metal. Nós temos os exemplos aí que eu trouxe para vocês das imagens, certo? A flauta e o saxofone. E os instrumentos de percussão, vamos ver? Basicamente, é todo instrumento que produz som a partir da vibração do seu corpo, ou seja, do impacto sobre ele. Essa é uma classificação muito abrangente, pois, pela lógica, qualquer coisa pode se tornar um instrumento musical, lata, cano, pneu e etc. E até o seu próprio corpo. Nós trouxemos aí os exemplos, vamos ver? Aí nós temos instrumento de percussão, palmas, latas, pneu, aquilo que qualquer objeto pode se transformar em um instrumento musical e um instrumento de percussão. Aí nós vamos para a segunda classificação. Nós falamos da classificação tradicional. Agora nós vamos para a nossa segunda classificação, que é Hornbostel, tá? E é o quê? Visto que a classificação tradicional é muito abrangente e resumida, esse sistema é muito mais específico e detalhista. Nele, os instrumentos são classificados em 5 grupos, que é o que a professora Lúcia, particularmente a minha opinião, eu gosto mais dessa classificação. Então, nós temos a primeira classificação, cordofones. Produz som a partir da vibração das cordas, instrumentos de corda. Aerofones. Quais são os aerofones? Produz som a partir da vibração do ar, instrumento de sopro. Nós temos os membranofones. Produz som a partir da vibração de suas membranas, que é essa pele que fica em cima. Por exemplo, o pandeiro, instrumento de percussão. O tambor também, não é? Aí nós temos os idiofones. Produzem som a partir da vibração do próprio corpo, por exemplo, os sinos, instrumento de percussão. Aí nós temos o triângulo, o chocalho, o xilofone, não é verdade? E aí nós temos os aerofones,
eletrofones, desculpa, os eletrofones, que o quê? Produzem som a partir da eletrofones. O que é? A eletricidade, eles têm que estar ligados à eletricidade, certo? E aí, qual é essa diferença? Vamos ver? Nesse sistema, um instrumento pode pertencer a mais de um grupo. Um instrumento de teclado, por exemplo, pode ser com cordofone, o piano, um aerofone, acordeão, idiofone, carrilhão ou até um eletrofone, que é o teclado. Deram para entender aí? Continuando. É muito comum também classificar instrumentos quanto à família. Nessa classificação, os instrumentos são separados em categoria de acordo com o material em que são feitos. Nesse caso, o mesmo instrumento pode pertencer a mais de uma família. O violão, por exemplo, pode ser da família das cordas ou mesmo da madeira, tá? Então, eu trouxe aí para vocês um exemplo onde ele vai estar classificando esses instrumentos. Vai aparecer os instrumentos, né? Que é o quê? Uma orquestra, nada mais para reunir tudo que nós falamos agora, apresentar um trecho de um vídeo sobre uma orquestra. Vamos ver? Muito bem, vocês viram a professora Lúcia tocando o instrumento aí na orquestra? Não viram? Pois é, a professora Lúcia não estava, tá? Então, assim, nós falamos justamente das classificações, a tradicional, certo? E a Rosbell, que o que acontece? Ele vai dividir em famílias. A tradicional vem o quê? A percussão, o sopro, não é isso? E as cordas. Então, a outra não, ela vai classificar em 5 famílias, que nós falamos durante a nossa aula. Então, quando nós falamos de membranofones, nós estamos falando de instrumentos que têm a partir do seu corpo membranas, como o pandeiro, o tambor, né? Que antigamente era feito com o quê? Com couro de animal. Hoje não, é um couro sintético, né? É algo sintético que bate o tambor, o pandeiro, certo? A zabumba. E aí nós temos o cordofones, que são os instrumentos que vão ter o que? Cordas, ser movidas através. Vocês sabiam que o piano é um cordofone? Que ele se produz o som através de uma corda que tem esticada no seu interior e um martelinho que vai bater ali, certo? Então eu espero que vocês tenham conseguido separar essas famílias, esses instrumentos. E agora nós vamos para a nossa parte mais deliciosa e conto com a participação de vocês, que é a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Aí nós temos, vamos fazer uma viagem pelo nosso dia a dia e em nossa comunidade? Onde você mora, existe alguém que tem a habilidade de construir instrumentos musicais? Se positivo, faça um breve relato sobre essa pessoa. Segunda questão,
Quais instrumentos musicais você já teve oportunidade de ouvir ao vivo? Não só pela TV, pela rádio, não, ao vivo. Qual foi esse instrumento? Comente aí na nossa resposta e na nossa interatividade, tá ok? Então aguardo vocês daqui a pouquinho. Ah, nós temos a terceira. Quais as músicas que você tem escutado no seu dia a dia? Claro, para que 3 questões? Vamos fazer a quarta. Quais instrumentos podemos incluir como cordofones, membranofones, idiofones e aerofones? Conto com vocês na nossa interatividade, ok? Então, até daqui a pouquinho.
Olha lá, então voltamos agora para a nossa interatividade, quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Então aqui eu quero parabenizar, né, a Ruth Sanches, que está participando, a Késia, certo? Quem mais? Ruth, a Késia, tem mais alguém aqui que eu vi, não é possível. Então agradecer aí a participação e a Iana, né, a Iana Samira. E aí a nossa primeira pergunta falava, vocês, aí na localidade de vocês conhecem algum luthier, que é aquela pessoa que constrói instrumento, que faz instrumento? Alguém conhece? Aí falaram que não, ninguém tem uma pessoa, né, que conheça um luthier, uma pessoa que construa o instrumento. Aí nós temos a segunda questão, que foi o quê? Nós perguntamos quais instrumentos musicais você já teve a oportunidade de ouvir. Ruth, responde aí, Ruth, no nosso chat, estou esperando. Você já teve a oportunidade de ouvir algum instrumento musical ao vivo? Responde aí que eu estou esperando a tua resposta. A Ruth, a Alana, né? A Iana, a Késia. Vamos lá? Respondam aí, estou aguardando a resposta de vocês. Vamos conversar. Somos nós aqui nessa sala. Então agora eu estou falando o nome, de primeiro reclamar. Vai, o senhor não fala meu nome. Não... Agora eu estou chamando para participar. Vamos lá? Só... O Emanuel colocou a terceira, que é gospel, né? Eu acho que vamos já falar da terceira questão, Emanuel. E aí? A Ruth, sim. A Ruth respondeu, sim. Bateria, flauta, baixo e violão. Muito bem. E aí, qual foi o som que você mais gostou? E a Alana respondeu? Vamos lá ver. A Ruth colocou que ela já ouviu ao vivo a bateria, a flauta, o baixo e o violão. Parabéns. E aí, nós temos mais. Vamos lá. Quem mais, Ruth? Vamos lá, Emanuel, já responde aí a nossa segunda, quais foram o instrumento que você, né, teve escutado no seu dia a dia, tá? Então, aí a terceira diz, quais as músicas que mais você tem escutado no seu dia a dia? Quais são as músicas? O Emanuel colocou que gospel, certo? Ele tem escutado várias músicas gospel. E aí, quem mais tem escutado? A professora Lúcia, ela é eclética, né? Ela gosta de vários estilos de música, então assim, ela escuta várias modalidades, vários estilos de música, não uma somente, né? Tanto eu gosto de música religiosa, como nós chamamos também de música profana, que é a música do dia a dia, a música que ela tem o intuito apenas de divertir, extravasar, relaxar. Toda música que não é feita para a igreja, ela é chamada de profana. Músicas que são religiosas, elas são chamadas de músicas sagradas, tá? Então, a professora Lúcia, ela é bem eclética nesse item. E aí a Ruth, né, até o momento, foi só a Ruth que respondeu até então, que ela, os violões. Aí a quarta questão fala o seguinte, quais instrumentos podemos incluir como cordofone, membranofones, idiofones e aerofones? Os cordofones, o que nós podemos colocar dos instrumentos que são classificados como os cordofones? São os instrumentos, na classificação tradicional, são os instrumentos que são fabricados, né, que produzem o som através das suas cordas. E eles podem ser feitos de metal ou madeira. Já na outra, né, no outro item, são os cordofones, são os instrumentos que produzem o som a partir de cordas, da vibração de suas cordas. Quais são essas cordas, os cordofones? O violão, a harpa, o piano, certo? Então, esses são os cordofones. Aí nós temos os membranofones. Quais são esses instrumentos? São aquilo que eu comentei com vocês, são os instrumentos que produzem o seu som a partir de uma membrana. Como eu falei, antigamente colocavam o quê? O couro de um animal esticado no pandeiro e para produzir, através daquela membrana, o som. O tambor, a zabumba, certo? Utilizavam o quê? Uma membrana para produzir. Aí nós temos o quê? Os aerofones. Quais são esses instrumentos? São aqueles que produzem o som através do quê? Do ar que penetra no interior do corpo do instrumento e aí produz o quê? O sax, certo? A flauta, como foi colocado aqui, tá? Então, esses aí são. Aí nós temos o outro que foi o quê? Os idiofones. Os idiofones geralmente são os instrumentos que nós chamamos de instrumentos de percussão, que eles vão produzir o som através da vibração e do atrito no seu próprio corpo.
Quais são esses instrumentos? O prato, o triângulo, o cheque-cheque, o xilofone. Então, a partir do atrito do seu próprio corpo, né, ou a fricção, eles vão produzir este som. Aí tem os elétricos, né, que nós falamos aí, que são o quê? O microfone é um instrumento, a guitarra, que tem que ser ligado justamente na eletricidade, tá ok? Então, a partir daí, essas classificações, são 5 classificações desses instrumentos, que ela é mais ampla, mas mais detalhada, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós falamos justamente sobre a classificação dos instrumentos musicais, mas buscamos aonde? Os conceitos primeiro, falamos dos conceitos, exemplificamos, falamos do luthier, com certeza vocês ainda não tinham ouvido falar, sabiam que existia esse profissional que constrói instrumentos, fabrica instrumentos, mas não sabia que o nome, ou poderiam não saber que o nome seria luthier. Se soubessem, parabéns, se não souberam, aprenderam isso hoje. E a classificação dos instrumentos, certo? Então, até a nossa próxima aula e eu conto com mais participação de vocês, ok? Então, até a nossa próxima aula de arte.